Olá, meus amados, voltamos aqui de novo para a nossa continuação de ressonância. Nós estudamos na aula anterior as estruturas de ressonância do nitrato, né? E agora nós vamos estudar as estruturas de ressonância. Vou fazer o exemplo aqui para a gente. Nós vamos estudar agora, exemplo 2, a estrutura de ressonância do ozônio, do O3, né? Como é que é o ozônio, Sandrão? O ozônio é um oxigênio com ligação dupla com outro oxigênio e uma ligação dativa com outro oxigênio. Mas nós não vamos escrever ligação dativa, lembra? Nós vamos escrever dessa maneira aqui, certo? Como o oxigênio da família 6A, aqui já tem 4 elétrons, então aqui faltam só apenas 4 elétrons. Como esse cidadão aqui já fez 4 com 2, 6, né, que fez uma ligação dativa ali para ajudar o outro oxigênio a ficar com 8, só tem 2, que é quanto falta para 8. Esse cidadão tem 2, para 4 faltam, para 8 faltam 6. Então tá aqui. Tá aí uma das estruturas, certo? Lógico que essa estrutura do oxigênio, ele pode se transformar em outra estrutura. Como é que ele se transforma em outra estrutura, Sandrão? É só essa ligação dupla ser formada a partir desses dois elétrons, quando esses dois elétrons se deslocam. O que acontece com essa dupla? Como o oxigênio não pode expandir seu octeto, porque ele é do segundo período da tabela periódica, uma dupla vai virar um par de elétrons não ligantes aqui. Então você teria essa estrutura aqui, ó, certo? Você teria uma ligação simples aqui, e agora você tem uma ligação dupla aqui. Então você teria 2 elétrons aqui, você teria os 2 elétrons, os 4 elétrons aqui, e esses 2 que surgiram agora. Agora você tem 4 elétrons aqui, o par que estava aqui virou essa dupla aqui, certo? Beleza? Então tá aí a estrutura possível, né, para o ozônio. Se fossem reais essas estruturas, porque são estruturas imaginárias, né? São estruturas imaginárias, não são estruturas reais, a ligação simples seria maior do que a dupla. Então, se você fosse fazer isso aqui, você teria que fazer assim, ó, as estruturas, como é que ia ficar? Se fosse reais, né? Se fosse real, você ia ter que desenhar assim, ó. O oxigênio, certo? A ligação dupla ficaria aqui e a ligação simples seria bem maior, certo? Então você teria essa estrutura e você teria essa estrutura aqui, ó, oxigênio, uma ligação maior aqui e a ligação dupla. Mas só que não é isso que se observa, né? Deixa eu botar aqui, preencher com os elétrons, né? Aqui ficaria os 4 elétrons, aqui os 2 elétrons, aqui os 6 elétrons que a gente já estudou agorinha. Certo? Só estou preenchendo com os elétrons, para você entender. Só que não é isso que se observa, né? O que se observa é que as ligações do ozônio têm o mesmo tamanho, certo? Essa ligação é desse tamanho dessa aqui. Então, o correto seria você observar que entre elas existe uma ressonância, né? É a prova, né, de que existe a ressonância. Então, o correto de você escrever, de você desenhar o ozônio, porque também é o seguinte, qualquer uma das duas que você desenhar está correto. Entendeu? É como eu falei, elas são estruturas imaginárias. Então, qualquer uma das duas, ou você botando a dupla do lado direito, ou você botando a dupla do lado esquerdo, está correto. Certo? Então, como é que se chama isso aqui? Essas estruturas, a gente chama de, eu vou agora abreviar, tá? Não precisa escrever, estruturas canônicas de ressonância. Como é que ficaria o híbrido de ressonância? O híbrido de ressonância, se o correto seria botar o oxigênio, uma ligação simples aqui, uma ligação simples para esse oxigênio,
e fazer ligações aqui pontilhadas aqui, né? Umas ligaçõezinhas assim, para indicar que elas têm o mesmo tamanho, né? E completar com hidrogênio aqui, ó. 4, né? Porque já tem 4 aqui, 8. 4, porque já tem 4 aqui, 8. Certo? E você iria desenhar ela dessa maneira. Como o oxigênio aqui já tem 2 aqui com 2 aqui, esse oxigênio não precisa botar elétrons, né? Já tem os 8. Certo, meus amados? Então, o correto seria escrever isso aí. Porque se você observar, né, as ligações têm, essas ligações, elas têm um tamanho de 1,278 picômetros. E a do outro lado também tem 1,278 picômetros. Elas são do mesmo tamanho, então quer dizer que essas ligações aqui não são nem duplas nem simples. Ok? Logo, a gente pode concluir, meus amados, o seguinte, né? Que, vou voltar a ser repetitivo, essa estrutura, certo? Esse híbrido de ressonância, isso aqui é um híbrido de ressonância, não é uma estrutura de Lewis, tá? Não representa. Se você quisesse desenhar o ozônio, você poderia desenhar dessa maneira ou dessa maneira, certo? Representando a estrutura de Lewis, tá? Mas o híbrido de ressonância não é uma molécula de estrutura de Lewis, ok? Certo? Mas a maneira mais correta, mais próxima de você representar o ozônio seria isso aqui, certo? Isso é ressonância, certo? Vamos agora para daqui a pouco para mais um exemplo aí para você entender, para a gente fixar bastante o conceito de ressonância.